Sejam bem-vindos e bem-vindas, amigos e amigas do Tambor de Lúcifer. Hoje, 20 de novembro de 2019, celebramos mais uma vez o Dia Nacional da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares, o protagonismo do povo negro na luta e conquista e manutenção de sua libertação. Como meu lugar de fala é de um historiador marxista comprometido com as lutas sociais e as classes populares, lutando pelos seus direitos, conquistando seu espaço na vida pública, não poderia hoje deixar de falar do Dia de Zumbi e principalmente falar do Dia de Zumbi, do Dia Nacional da Consciência Negra, resgatando, trazendo à tona a memória, a lembrança do seu idealizador. Em plena ditadura militar, foi idealizado a data do 20 de novembro, Dia de Zumbi, como contraponto ao 13 de maio, ao dia da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. E falar do Dia de Zumbi é falar de um pensador, de um poeta, de um escritor, de um ativista do movimento negro, que quero compartilhar essa história com os amigos e amigas. Trata-se de Oliveira Silveira. Ele nasceu em 1941 na cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, e morreu em 2009. Durante o período dos anos 60, ele era estudante de letras, fazia parte do movimento estudantil, e tinha uma coisa que nas entrevistas dele, que eu fui lendo na internet, ele relata de uma forma muito veemente. Ele ficava com a cabeça pensando, por que a gente, no caso, o povo negro, comemorava e celebrava a libertação do povo negro da escravidão no Brasil a partir de uma data da assinatura de uma lei por uma princesa branca e portuguesa? Na cabeça dele e dos amigos dele, dos colegas dele, naquele final dos anos 60, começo dos anos 70, essa era uma comemoração chapa branca. Essa ideia, essa percepção do fim da escravidão negra no Brasil, ela tinha que ser desconstruída. Então ele começou a ler as publicações daquele período, na segunda metade dos anos 60, início dos anos 70, que tratavam da luta do Quilombo dos Palmares. E uma data foi se avolumando na cabeça dele, na percepção dele. Era a data da morte de Zumbi dos Palmares, ou seja, 20 de novembro de 1695. Hoje está fazendo 324 anos. Então, a partir dessa percepção do protagonismo do povo negro na luta e conquista da sua libertação, ele fundou, em 1971, e aqui a gente abre um parênteses, porque temos que lembrar que 1971 foi o auge da repressão da ditadura militar brasileira. O então presidente Médici, ele tinha o AI-5 e tinha os órgãos de repressão estatal que dizimaram a guerrilha urbana e a guerrilha rural naquele período, no começo dos anos 70. Era um período de brutal repressão, e brutal repressão também é quem pensava diferente do establishment, do sistema, quem pensava o negro como protagonista. Então, de uma forma ainda incipiente, em 1971, ele fundou esse Grupo Palmares, que no começo tinha apenas 7 pessoas. Dentre essas pessoas, uma estudante de História, naquela época, Anita Leocádia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benária. Mas mesmo assim, de uma forma incipiente, uma forma que não chamava tanta atenção da repressão, eles fizeram a primeira celebração do Dia de Zumbi no Clube Náutico Marcílio Dias, lá em Porto Alegre, em pleno 1971. À medida que a luta contra a ditadura ela foi crescendo no decorrer dos anos 70, à medida que a repressão ela foi diminuindo, à medida que os movimentos sociais foram mostrando a cara, no decorrer dos anos 70, em 1978, o Dia de Zumbi ele foi incorporado pelo Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, o MNU. E a data do Dia de Zumbi ela foi ressignificada como Dia Nacional da Consciência Negra por um outro ativista do movimento negro naquela época, Paulo Roberto Santos. Então, o que surgiu como uma ideia de um estudante de letras, de um ativista do movimento negro, de uma forma pequena, de uma forma tímida, em pleno auge da repressão, foi ganhando corpo, foi ganhando volume, e hoje, a data do dia 20 de novembro é uma data significativa, é uma data relevante. Ela está incorporada desde 2003 no calendário escolar. Ela é incorporada como feriado municipal em 832 cidades do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Em 832, ela é feriado nacional. Em 5 estados da federação, existem leis estaduais que a data do 20 de novembro é feriado em todo o estado. Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Aqui em Pernambuco, infelizmente, é uma vergonha, porque nenhum município do estado pernambucano incorporou a data da Consciência Negra, a data do dia 20 de novembro, a data de Zumbi, como feriado municipal. Nenhum estado tampouco o fez. E convém aqui lembrar que dentro da história do Brasil, a região da Serra da Barriga, onde se concentrava o complexo de quilombos que formou o famoso Quilombo dos Palmares,
o maior espaço de liberdade negra na história do Brasil, um dos maiores espaços de liberdade de toda a sociedade humana, de toda a história, fazia parte naquela época da província de Pernambuco. Os órgãos, a repressão daquela época, a repressão branca, portuguesa, com os mercenários, com os bandeirantes, ela partia de Salvador e partia aqui de Recife. Tanto que quando houve o combate final e que Zumbi e seus companheiros foram cercados e morreram em combate, a cabeça de Zumbi foi trazida para ser fincada num poste onde hoje é a Praça do Carmo, ali no começo da Avenida Dantas Barreto, no começo do Camilódromo. Isso lá atrás, em novembro de 1695. Então, no canal de hoje, o que é que quisemos trazer? A memória do idealizador do Dia de Zumbi, do dia 20 de novembro, como dia de luta e protagonismo do povo negro, e trazer também essa informação para que nós possamos lutar para que o Dia de Zumbi seja um feriado aqui em Recife, seja um feriado em Pernambuco. Então, muito obrigado, vamos na luta.